Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas também. A gente vai fazer treino, né? Hoje, treino do baú. É aquilo que a gente vai repetir com bastante constância aqui, em resolver questões que já caíram na prova, em resolver também as peças que já foram objeto de questionamento na prova de segunda fase, né? Para a gente treinar tanto o direito material quanto o direito processual tributário, tá? Eu escolhi uma prova que eu acho que assim, o examinador me surpreendeu bastante porque ele realmente nos solicitou, pediu para que nós tivéssemos uma noção muito clara daquilo que o próprio advogado tributarista vai ter de enfrentar quando ele estiver advogando. Isso não é muito comum nas provas, né? Na verdade, é muito mais comum que o examinador peça coisas que têm uma distância grande daquilo que é a prática. E não foi o que aconteceu nessa prova. Essa prova trouxe, na realidade, uma proximidade muito grande com aquilo que nós precisamos estudar, aquilo que a gente precisa ter de ideal numa prova mesmo, de segunda fase, aquilo que a gente vai ter que ver na vida prática, na vida como ela é. Então, essa prova, que foi o exame, aqui em 2018, ó, o exame de número 25, que não está muito longe de nós, não. Lembrando que nós tivemos um período de pandemia e nós ficamos sem prova durante um certo tempo, um tempo até considerável, né? Então é uma prova que está próximo de nós, né? Desconsiderando aí mais, deu um ano, né? E pouquinho aí sem prova que nós ficamos, a gente tem que considerar que essa prova está próxima de nós, não está muito longe de nós, não, viu? Bom, vamos lá então. Ele tem um enunciado legal, viu? Um enunciado muito bem elaborado. Por ocasião. E lembrando que a gente vai fazer a divisão. A primeira divisão é importante, fiquei pensando nisso antes de dar aula hoje pela manhã. Que a gente tem que pensar nesse cabimento de peça e ó, não vamos olhar para a tese. Deixemos a tese de lado. Porque se você olhar a tese, você começa a pensar em situações de cabimento de peça e você faz o trabalho inverso, um trabalho que pode te levar, inclusive, para reprovação, porque provavelmente você vai errar o cabimento da peça. Grande parte dos alunos que olham para a tese pensando assim, é uma prestação constante, então tem que pedir declaratório com repetição. Ou, por exemplo, é uma imunidade, então isso é cara de mandado de segurança porque tem liquidez e certeza. Em uma gama de peças, em uma série de peças, você vai conseguir enxergar liquidez e certeza do direito do contribuinte. Então, se você olha para isso, é como se princípios, né, imunidade, legalidade, anterioridade, não confisco, fossem todas teses, né, que tivessem como objeto para desconstituição de um crédito a ação, o mandado de segurança. O que não é verdade. Porque até uma ação declaratória pode discutir uma situação de imunidade, ou seja, no momento em que a constituição do crédito tributário não aconteceu. Então, uma informação importante é separar a linha do tempo, ou seja, o aspecto processual do direito material, tá bom? Então, é um pontinho de atenção muito importante para esse momento, tá? Então, é assim o enunciado. Por ocasião da importação de equipamentos eletrônicos realizada pela pessoa jurídica PJ, a União entendeu que o recolhimento do IPI por parte da contribuinte havia sido realizado de forma incorreta. De acordo com a União, no caso de desembaraço aduaneiro, o IPI deveria incidir sobre o valor correspondente a 200% do preço corrente dos equipamentos no mercado atacadista da praça do remetente, acrescido do imposto de importação, as taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador. Assim, considerando equivocado o recolhimento do tributo, a União determinou a apreensão dos equipamentos, bem como a interdição do estabelecimento da pessoa jurídica até o pagamento integral do montante devido. Lavrado o auto de infração, para a cobrança dos valores supostamente devidos, a pessoa jurídica PJ, inconformada com esta situação, decide apresentar medida judicial para a desconstituição do crédito tributário e, nesse sentido, contestar as medidas adotadas pela Fazenda Nacional. Diante dos fatos narrados,
sabendo que as medidas adotadas pela Fazenda datam de mais de 120 dias e estão causando prejuízos irreparáveis e que não há processo judicial em trâmite a respeito desse caso, redija a peça processual adequada para a garantia dos direitos da pessoa jurídica PJ que pretende ver a União condenada em honorários de sucumbência. A peça deve abranger todos os fundamentos que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção à transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então vamos lá. Primeiro separar o direito processual aqui, já do direito processual extrair o cabimento da peça e pensar sobre este cabimento, depois fazer o aspecto e o direito material desenvolvendo o direito material. Vamos pensar o seguinte: em qual momento aqui que eu consigo perceber que ele está falando alguma coisa pós ou antes lançamento tributário, ou melhor, em que momento ele começa a desenrolar aqui, em que momento ele começa a desenrolar os aspectos processuais da peça, tá? Vamos pensar, ele fala que houve um recolhimento do IPI por parte do contribuinte, ou seja, já houve um recolhimento. Ele entendeu, inclusive, que o recolhimento havia sido realizado de forma incorreta. Então aqui, pessoal, já houve pelo menos o pagamento do tributo, tá vendo? Ó, o pagamento do tributo. Mas vamos ver se ele, inclusive, desenvolve mais alguma coisa. Bom, se ele está falando que já houve o recolhimento por parte do contribuinte de IPI, significa que a gente está após o lançamento tributário. Bom, ali a gente já deixou um monte de peça para trás. Porque se já houve pagamento, significa que já houve lançamento, constituição do crédito tributário. Professora, mas acontece que IPI, o lançamento é por homologação, depende da homologação da Fazenda, já que nesse tipo de lançamento, o contribuinte declara, apura, paga e fica aguardando a homologação do recolhimento do tributo. Perfeitamente, é isso mesmo. Já houve recolhimento, já houve pagamento. Consigna sem pagamento não pode, porque é o desejo de realizar pagamento. Declaratória pura também não nos parece que caiba aí, porque o lançamento já aconteceu. Mandado de segurança preventivo, então, cai por terra, do mesmo jeito que cai por terra a declaratória. Vamos ver o que ele quer aqui. De acordo com a União, no caso do desembaraço aduaneiro, o IPI deveria exigir sobre 200% do preço acrescido do imposto de importação, taxas e encargos cambiais. Bom, nesse parágrafo não nos parece nada em relação ao cabimento da peça. Assim, considerado equívoco, a União determinou a apreensão de equipamentos, bem como a interdição de estabelecimento até o pagamento integral do montante. Cuidado! Quando tem apreensão de mercadoria, você logo pode pensar que é mandado de segurança, mas a gente precisa continuar lendo para ver se ele vai dar as palavras ou as informações que nos levam ao cabimento de mandado de segurança. Lavrado auto de infração. Eita, quando há lavratura do auto de infração em imposição de multa, a gente pode estar na cara da ação de execução fiscal. Vamos ver se ele vai até a ação de execução fiscal, até a propositura dessa ação, se ele para no momento anterior. Então, me parece que aí, nessa leitura, ou da extração dessa parte, pelo menos, a gente está aqui, ó, no momento em que ele traz aqui para nós, ó, lavratura do auto de infração e imposição de multa, né, ó, auto de infração e imposição de multa. Ele tá após o auto de infração e imposição de multa, já que eu deixei todo o restante para trás. E é lógico que a gente vai confirmar daqui a pouco, olhando o enunciado, se ele fala alguma coisa a respeito da execução fiscal, da propositura da execução fiscal. Vamos para lá, tá bom? Auto de infração para cobrança dos valores supostamente devidos. E a pessoa, ela inconformada, ela decide apresentar uma medida que tem como objeto a desconstituição do crédito tributário. E nesse sentido, ela quer contestar as medidas que foram adotadas pela Fazenda. Cobrança do tributo, da forma como foi cobrada, mais interdição de estabelecimento, apreensão de mercadoria. Ele pretende discutir isso numa ação que tem como objeto a desconstituição do crédito tributário que está ali materializada na lavratura do auto de infração e imposição de multa. Diante dos fatos narrados, e aqui ele precisa fechar a informação nos dizendo assim, de forma muito perfeita, se nós estamos diante de um mandado de segurança repressivo ou
se nós estamos diante da ação anulatória de débito fiscal, que é um ponto-chave, né? Importante para a gente escolher entre uma ou outra peça, tá? Aqui no cabimento, né? Para a gente já começar a ter a prova corrigida. Diante dos fatos narrados, sabendo que as medidas datam de mais de 120 dias, bom, agora aqui ele já jogou o mandado de segurança no lixo, né? Porque passou de 120 dias, são 100 dias previstos pelo artigo 23 da Lei 12.016 de 2009, Lei do Mandado de Segurança, já não cabe mais MS. Então, vamos ver se além disso ele fala mais coisa para ter certeza de que não se trata de mandado de segurança e antes da propositura da execução fiscal, nós temos a ação anulatória. Ele fala, e que estão causando prejuízos irreparáveis, e não há processo judicial em trâmite. E até para falar, né, eu me lembro que eu estava lendo essa peça uma vez com um aluno, o Ricardo, ele falou, professora, quando ele fala que não há processo judicial em trâmite, é para dizer para nós que é uma inicial também, né, que não se trata de um recurso. Eu disse, exatamente, é verdade, é isso mesmo. Redige a peça processual para garantia dos direitos da pessoa jurídica que pretende ver a União condenada em honorário de sucumbência. Bom, a próxima chance que ele te deu de simplesmente fugir aqui do mandado de segurança, né? Então, informações importantes para nós, que não se trata de um mandado de segurança, mas sim de uma ação anulatória. Professor, e por que não cabe aqui os embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade? Bom, por quê, pessoal? Porque necessariamente, se fosse embargos ou exceção de pré-executividade, ele teria que ter dito para você que a pessoa foi citada, houve uma citação da execução fiscal. Ele teria falado, né, se ele quisesse, por exemplo, embargos à execução fiscal, ele teria falado para você a respeito de uma intimação da penhora. Ele teria falado, ó, que houve uma intimação da penhora, que houve algum tipo de constrição patrimonial, bloqueio de bens, né? Ó, uma casinha aqui, viu? Mal desenhada, mas uma casinha, ou então bloqueio de bens, né? Ele teria dito isso. E se ele quisesse exceção de pré-executividade, ele teria deixado latente a matéria de ordem pública, né? Transbordado a matéria de ordem pública. E mais do que isso, ele teria que falar para você que a pessoa não pode, ela é insolúvel, não tem bens para garantir juízo. Ou a fazenda localizou os bens da pessoa, né? Ou a pessoa mesmo não quer oferecer bens. E não foi isso que ele fez, ele parou aqui. Mas eu acho que uma coisa muito importante, ele trouxe o verbo da ação anulatória. A ação anulatória, assim como todas as demais ações, elas têm verbo, né? Eu acho que um verbo muito importante e interessante da ação anulatória de débito fiscal é desconstituir. Não que o mandado de segurança não venha com esse nome, ele pode também vir, viu? Mas é uma característica muito latente da anulatória, desconstituir e anular. Anular e desconstituir o crédito tributário, sabe? Desconstituição e anulação do crédito tributário tem cara de anulatória, né? Bom, só nesse caso aqui não só tem cara, como de fato é a ação anulatória de débito fiscal, né? Que tem uma fundamentação no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Então a gente descarta as outras possibilidades, hipótese, porque veja, já houve pagamento, já houve pagamento, pode ser uma repetição, perfeito. A gente continua olhando para essa peça para verificar se é mesmo uma ação de repetição de indébito e percebe que ele quer mesmo é desconstituir o crédito tributário porque foi lavrado um auto de infração. Uma pessoa que propõe ação de repetição de indébito não tem contra ela a lavratura de auto de infração, pelo menos não nesse tipo de enunciado da FGV, porque a pessoa pagou o tributo, o que ela quer é a condenação do Estado, por isso, natureza condenatória da repetição pura, né? Ela quer a condenação para que o contribuinte, para que haja devolução dos valores, né? Dos cofres públicos, que foi indevidamente recolhido pelo contribuinte, ou então a maior. Então veja que interessante, né? Antes eu pensava sempre assim, eu tenho uma impressão de que as peças na FGV, a ação anulatória, o mandado de segurança são peças para certeza absoluta e que algumas talvez, hoje eu já não penso mais assim. A forma como esse examinador elabora a prova, ele mostra para nós que todas as peças são para certeza absoluta. Professor, o que você está falando? Eu estou dizendo o seguinte, ó, tanto é para certeza absoluta que não há possibilidade de você propor outra. Ele não deixa você fazer isso. Olha como ele restringiu você a um momento processual que ele não quer que você saia desse momento processual. Ele restringiu você a este momento aqui, ó. Ele restringiu você a esse momento. Ele não deixou você ir para frente e muito menos ele desejou em algum momento que você fosse para cá ou que você fosse para trás. É interessante pensar nisso, né? Eu, pelo menos, eu olho isso dessa forma.
Antes eu achava, de fato, pessoal, de verdade, tá? Que não era assim. Eu, por muitos anos, lendo a prova da FGV, eu falava assim, não, mas na verdade a FGV ela sempre deixa alguma coisa aberta. Eu acho que hoje não. Eu acho que hoje ela não deixa absolutamente nada em aberto. Ela leva você para esse lugar que ela quer e ela diz assim, olha, eu não quero que você saia daqui. Eu tenho a impressão de que hoje, pessoal, sem medo de dizer isso para você, a FGV ela é muito mais assertiva. Isso porque, também, lógico, né? Ela não quer que você entre com recurso contra a prova dela. Ela não quer que você recorra, né? Quando a banca eu vejo direto, né, provas que são elaboradas pela FGV e que podem ser objeto de questionamento, né? Que elas são provas que podem ser objeto de questionamento e anulação. E quanto menos anulação prova tem, melhor. Em tributário, nós não temos grandes problemas em relação a isso. Em outras áreas existem sim problemas, viu? Mas em tributário não. Então, olha como ele fecha essa informação para nós, né? Bom, tá bom, falamos do cabimento da peça, mas vamos para a tese. Bom, professora, quando eu olho para o IPI e eu vejo que se trata de um tributo federal, eu já fico pensando no endereçamento, né? Que vai para o juiz federal, isso mesmo. Mas vamos ver o que é que ele fez com o IPI. Vamos lá, olha como a gente descobre a tese. Ele disse que, de acordo com a União, se a União falou, eu preciso desconsiderar o que ela falou, né? Se a União falou e a gente está na peça, a gente está divulgando para o contribuinte, eu preciso, para desconstituir o crédito tributário, derrubar as alegações dela. Que alegações ela fez? Que no caso do desembaraço aduaneiro, o IPI tem que incidir sobre o valor correspondente a 200% do preço corrente dos equipamentos no mercado da cadista da praça remetente, acrescido do imposto de importação, taxas e os encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador. Essa é uma das teses. A gente tem que saber se de fato, no momento do desembaraço aduaneiro, esse valor de 200% está correto. E os demais encargos também estão, tá? Depois ele fala que houve por parte da União uma apreensão de equipamentos. Será que a União pode apreender equipamento como forma de coerção de pagamento de tributo? Sendo que tributo não pode representar uma penalidade ou uma sanção? Não representa uma sanção? Lembra do artigo 3º do Código Tributário Nacional que define o que é tributo, e tributo não é uma penalidade, ele não se transborda numa sanção. Ele não representa uma sanção, mas ele representa um pagamento compulsório. Ele representa uma atividade compulsória por parte do Estado, porque há uma prática de fato ao gerador. E veja que ele se alarga falando da interdição do estabelecimento como condição para a liberação dos equipamentos e desinterdição do estabelecimento até o pagamento integral do montante que a União entende como devido, tá? Então, olha que interessante. Depois ele vai falar de aspectos processuais, mas aqui, se você for fazer uma análise, nós temos 3 teses: uma relacionada ao IPI, apreensão de equipamentos e interdição de estabelecimento. Uma sanção política indireta e um fato gerador de IPI aqui, que pode ser que haja algum erro. A gente precisa procurar isso dentro do IPI. Onde é que está este erro? Então, em primeiro lugar, como é que a gente resolve esse tipo de coisa? Eu já sei qual é a minha peça e vou fazer todo o esqueleto da minha peça, que é aquilo que a gente treina nas fichas pautadas, que é dizer qual é o endereçamento, sujeito ativo e passivo, né? A fundamentação legal, e a gente coloca a nossa estrutura. Para nós, na anulatória, nós temos cabimento de tutela, ou, se você quiser, você também pode se utilizar do depósito, porque a hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, que está prevista pelo inciso 2, né, do artigo 151 do Código Tributário Nacional. Então, vamos pensar, professora, eu preciso estruturar a minha peça, isso no local destinado do rascunho, e vou para a minha tese, isso mesmo. Já verifiquei aqui, depois de ter estruturado a minha peça, que trata-se de IPI. E para onde que eu vou, professora? Constituição Federal, Código Tributário Nacional e súmula. É isso que a gente vai ver, né? E lógico que você vai procurar nesses 3 sistemas que unem, né, estão dentro nesses três sistemas que estão dentro do grande sistema tributário nacional, para verificar como que a gente desconstitui o crédito tributário que está materializado nesse auto de infração e imposição de multa. Perfeito. Vamos ver lá? Olha como que ficou esse gabarito, né? Ele fala que é uma ação anulatória. E lógico, né, o gabarito já diz pra gente que é uma ação anulatória, tirando a possibilidade do mandado de segurança, porque
a gente tem mais de 120 dias aqui, né, o prazo decadencial, que é o prazo previsto no artigo 23 da lei. A autora é a pessoa jurídica, a ré é a União, a pessoa jurídica vai propor a ação, e olha que interessante, lá vem então a tese do IPI. No mérito, ele vai sustentar que a base de cálculo do imposto está incorreta, porque no caso do desembaraço aduaneiro, será o preço normal do produto, não são 200% não, enunciado falando 200%, acrescido do imposto de importação, ok? Taxas para a entrada no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador. Artigo 47 do Código Tributário Nacional. Olha que interessante, né? Na Constituição Federal, o IPI, ele não está a sua base de cálculo e o seu fato gerador, o contribuinte, não está tão verticalizado quanto no próprio Código Tributário Nacional. No CTN, a gente percebe a verticalização do IPI, e ele faz isso mesmo, começando pelo artigo 47. No inciso 1º, alíneas A, B e C do CTN, ele trata que a base de cálculo, né, é o valor aduaneiro, acrescido do imposto de importação, encargos cambiais, né? E aqui, pessoal, a FGV, ela colocou um O aqui muito de forma propositada, porque na própria legislação de IPI a gente tem, né, a base de cálculo do IPI, da Lei 4.502 de 64. Mas eu digo que até está representado como ou aqui, né, uma hipótese, uma possibilidade, você não é obrigado a acessar esta norma, até porque o artigo 47 do CTN já nos ajuda, né? Tendo isso em vista, o examinando deve alegar que é inadmissível a apreensão de mercadoria, uma sanção política indireta. A gente treina muito isso no curso, né? Em vários simulados diferentes, durante a aula a gente vai treinando, né? Inadmissível a apreensão de mercadorias com meio coercitivo para pagamento de tributo, súmula 323 do STF, e inadmissível a interdição do estabelecimento com meio coercitivo para pagamento de tributo, segundo a súmula 70. Ambas situações é considerada sanção política indireta. Eu sempre ensino os alunos a fazerem isso. Quando a gente traz essas súmulas e essa situação de eu quero falar de sanção política indireta, né? Isso narrando e desenvolvendo o direito material. É lógico que dentro do direito material, né, no item do direito, a gente precisa falar do cabimento da ação anulatória, não há tempestividade, mas cabimento da ação anulatória antes de chegar nos fundamentos jurídicos, né? Alguns alunos colocam isso fora do item do direito, não há problema, e alguns alunos inserem no item do direito. A gente considera tudo, porque às vezes é uma questão de estilo, o aluno está acostumado, aprendeu assim na faculdade, ou já faz estágio, né? E tem hábito, não há problema. A gente só deixa assim para que fique mais, como eu posso dizer, né? Mais claro para o próprio examinador estar corrigindo, né? E é lógico que a gente tem tutela de urgência. Pode ser tutela de urgência ou pode ser depósito. Isso mesmo, ele vai considerar os dois, né? Tutela de urgência ou então depósito. Imediata liberação das mercadorias apreendidas, cessar a interdição do estabelecimento e suspender a exigibilidade do crédito tributário. Lembra que como consequência eu quero a suspensão da exigibilidade do crédito. Por quê, professora? Probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo. Como é que a gente divide isso dentro de uma prova? Sempre vai ser assim. A probabilidade do direito são as teses. Sempre. Vai ser o direito material. Aquele direito lesado, sabe? Aquele direito que foi desconsiderado pela Fazenda. E o risco ao resultado útil do processo é aquilo que pode levar o contribuinte, se naquele momento não for concedida a tutela, o que pode acontecer com ele? Ele pode ser inscrito em dívida ativa, sofrer constrição patrimonial, com execução fiscal, as penhoras, né? Uma penhora online, um bloqueio de conta bancária, uma penhora no único bem de família, uma série de situações podem acontecer e eu preciso evitar que isso de fato ocorra, né? Então a tutela aqui, ela recebe assim uma atenção muito importante do examinador. Para que eu quero tutela? Eu quero, além de suspender a exigibilidade do crédito tributário, para evitar a execução fiscal e a constrição patrimonial, eu quero imediatamente a liberação das mercadorias. E eu quero que cesse a interdição desse estabelecimento, porque ele precisa continuar realizando os atos empresariais, né? E aí, lógico, né? Qual que é o objetivo da anulatória? Isso nos pedidos das pessoas, professor, eu quero decorar. Não há necessidade. Se a gente pede tutela, e naturalmente a gente começa a ler o processo de trás para frente, a primeira coisa que eu quero é que o juiz conceda a minha tutela, ou a medida liminar, se for o caso, ou reconheça o depósito.
Depois eu quero a procedência do pedido com anulação e desconstituição do crédito tributário, que está materializado na lavratura do auto de infração e imposição de multa, diante, né, da cobrança equivocada, incorreta da União, e a interdição do estabelecimento comercial e apreensão de mercadoria, ambas formas de sanções políticas indiretas, com a consequente extinção da ação com resolução do mérito, 4871 do CPC. Eu quero a citação da União para representada, né, venha realizar uma contestação, venha se defender. A condenação em custas e honorários advocatícios, 82 e 85, parágrafo 2º e 3º, respectivamente, do CPC. E, por fim, a audiência de mediação e conciliação, 319.7 do CPC, no fechamento da peça local e data. E lembra que a gente vai ter provas também antes disso, né? A realização de provas, 319.6 do CPC, né? Ele colocou aqui de forma mais resumida, mas quando ele abriu aqui o gabarito, naturalmente ele pontuou diferente, né? Eu sempre falo, olha, pessoal, a gente sabe que o endereçamento vale 1/10, olha, vara, né? Não é uma vara cível, mas se você quisesse colocar vara cível também não teria o menor problema, sendo, né, porque é uma vara federal da seção judiciária do Estado, que não está previsto aqui no enunciado o nome do Estado, não é? A pessoa jurídica PJ e a ré é a União. O cabimento da ação anulatória, ó, tá vendo, ó, que deu 0,2, que você poderia fundamentar no artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais. Ele até colocou 25 da Lei 2016-2009. Eu não entendi muito bem porque ele quis colocar 25 aqui, porque eu acho cabimento mesmo é a gente trazer o verbo da peça, né, o verbo da ação. Ó, a base de cálculo é o preço normal e não 200%, 47, né? E aqui ele deu 0,8, ou se você quisesse trazer a Lei 4502/64 também poderia, o 0,8. Depois, é inadmissível a apreensão de mercado. Olha que legal, ele dividiu essa tese aqui, dando 0,7 para cada uma delas, né? O que é interessantíssimo fazer isso, né? A tutela de urgência, fumus boniuris ou plausibilidade do direito, periculum mora, urgência, 0,4 para tutela aqui. E porque ele deu muita pontuação nas duas teses, tá vendo? Ó, né? Eu acho que ele considerou muita pontuação, ele teve que tirar um pouco aqui da tutela, né? Ele deu muita pontuação aqui para esses dois itens, ó, 5 e o 6, tá vendo? Ó, os itens 5 e 6 estão com pontuação alta, né? Ó lá, deferimento da tutela de urgência, e aí acabou dando 0,4 para a tutela. Deferimento da tutela de urgência, imediata liberação das mercadorias, sim, não havia falado sobre isso, então aqui a tutela, né? No pedido já falar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas também a liberação das mercadorias, a liberação do estabelecimento, desinterdição do estabelecimento, a procedência para a desconstituição do crédito tributário, a condenação ao pagamento de custas e honorários, as provas e opção pela audiência ou não, né? Opção ou não pela audiência de mediação e conciliação. Olha que legal. Valor da causa, local e data, que a gente fecha isso com 0,10 para cada um dos itens, né? 0,10 para cada uma das coisas que ele narra aqui, que ele coloca aqui. Bom, eu acho assim, muito importante pensar que há algum tempo atrás, e essa aqui foi a primeira prova que caiu a ação anulatória, há um tempo atrás a ação anulatória nunca tinha sido prevista pela FGV. E assim, pessoal, não sei por quê. Eu sempre dizia assim, eu não sei por que a anulatória não cai se é uma peça que nós, advogados e tributarista, utilizamos com uma frequência absurdamente grande, né? A gente usa mesmo, é verdade. Utiliza-se muito da ação anulatória. Alguns advogados utilizam a ação anulatória até após a propositura de execução fiscal. E não há um equívoco e erro. Na prova da FGV a gente usa até o momento anterior, né? Ou da propositura de execução. Mas por que não caía essa peça? Eu também não sei dizer. E de uns tempos para cá, eis que essa peça tem aparecido. E uma das coisas mais importantes para a gente acertar a anulatória é saber quando cabe embargos, exceção e mandado de segurança. Tendo a certeza sobre o cabimento destas outras peças, pessoal, você não vai errar e você vai usar a ação anulatória. Porque a ação anulatória, ela tem esse cabimento tão perfeito, né, e tão bem desenhado, até pela própria legislação mesmo, né, que esse cabimento aqui, ó, onde eu sei que é esse momento que antecede a execução fiscal, né? Ela acaba aqui, onde começam as ações ou os meios de defesa na execução fiscal. Então, a ação anulatória e também o mandado de segurança acabam nesse lugar,
onde começa os embargos ou exceção de pré-executividade. A ação anulatória é uma peça super simples de se desenvolver e ela pode trazer qualquer tipo de tese, porque veja, olha que interessante, né? A tese de desinterdição do estabelecimento, ela pode aparecer no mandado de segurança, numa ação declaratória, numa ação anulatória, nos embargos à execução fiscal, na exceção de pré-executividade. A desinterdição do estabelecimento pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento. Por isso, não olhe por momento de tese. Não olhe para a tese pensando no momento dela. Olhe para a tese como uma coisa um pouco mais fria, onde qualquer tese pode caber aqui. É verdade, qualquer tese cabe em qualquer peça, pessoal. Qualquer tese tem cabimento em qualquer momento do processo. Agora, o momento processual, ele é único. O momento processual não disputa com tese. O momento processual sempre tem um encaixe muito perfeito e um encaixe muito rígido para nós, tá bom? Então é isso. Eram essas observações que eu queria trazer sobre a ação anulatória, que veio para a prova e que está na prova e que tem grandes, mas grandes chances de aparecer, inclusive no exame que você está prestando agora. Tem grande chance dela vir para cá. Tem grande chance dela aparecer, porque a pessoa sempre acaba confundindo e pensando: ah, mas eu posso usar embargos, não tem nenhum problema aqui. Não é verdade. Embargos à execução fiscal dependem de uma citação válida da execução fiscal. E veja, olha que importante, sempre que a gente estuda anulatório eu falo isso. Se não houve citação de execução fiscal, a peça está aqui. Pós citação de execução fiscal, estou repetindo a setinha, aí nós estamos com a defesa num outro lugar. No lugar posterior, lugar que está para frente, tá bom? Então era isso sobre essa peça, exame super bem elaborado. Ela foi a primeira anulatória que caiu na prova e eu adorei esse enunciado, que não trouxe nenhum problema, não trouxe constrangimentos para o aluno a ponto de dizer: meu Deus, que peça que deve ser esta, né? O que realmente não acontece na segunda fase de tributário, né, na FGV. Então, eu encontro vocês na próxima vez que a gente vai fazer o treino do baú. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer sugestão que vocês queiram me dar para que eu faça mais treinos, não tem problema, mesmo durante o curso, mesmo que a gente esteja durante o curso, se quiser que eu grave mais treino, o treino a gente colocou dentro de um calendário, óbvio, né, para organizar isso. A gente trabalha dessa forma mesmo organizadinha com datas, mas precisando de outras provas, por favor, me chamem que a gente coloca mais treino no baú para vocês. Tira lá do fundo do baú e traz para cá para a gente poder treinar. Um grande abraço, a gente se vê. Até mais.